Olá, muito boa noite para você que está nos acompanhando. Mais uma edição do Portal Cast, o podcast do Portal da Cidade de Ipatinga. Estamos iniciando mais uma edição, mais um assunto pertinente, né, para você que nos acompanha, que segue o nosso canal, que segue o nosso site, as nossas redes sociais. E hoje estamos recebendo o prefeito da cidade de Ipatinga, Gustavo Nunes, para falar um pouco sobre um assunto que virou repercussão nacional, que foram as chuvas que atingiram o Vale do Aço, em especial a cidade de Ipatinga. Prefeito, boa noite, seja muito bem-vindo aqui ao nosso estúdio do Portal da Cidade. Boa noite, Marcelo, boa noite a toda a equipe do Portal da Cidade. E é um prazer muito grande poder estar participando com vocês aqui agora. Dessa vez, não de uma entrevista, né, vamos dizer assim, mas de um podcast, para que a gente possa estar passando algumas informações, tendo um bate-papo aí mais dinâmico, né, para a gente estar explicando para as pessoas qual que é a real situação aqui do nosso município, o que que aconteceu, o que que está acontecendo e como nós estamos nos comportando em relação a esses desafios aí causados pelas fortes chuvas nos últimos dias. Antes de começar, eu vou pedir você que está nos acompanhando, que deixe o seu joinha aí se você está assistindo pelo YouTube, que se inscreva no nosso canal. Você que está acompanhando pelo Spotify, que está no carro, está no celular, também siga o nosso canal aí no Spotify. Esse podcast também vai ser publicado lá, está publicado lá. Tem outros episódios também que você pode acompanhar. Mas, prefeito, vamos começar então falando do dia 12 de janeiro, a madrugada do dia 12 de janeiro. Sim. Que foi muito tensa aqui na cidade de Ipatinga. Como é que foi? Como é que você recebeu a notícia de que a situação não estava muito boa, né, na cidade? Marcelo, por mais que aconteceu o que aconteceu, Deus sabe de todas as coisas. E naquela madrugada, era por volta aí de umas 3h30, 4h da manhã, a minha esposa, Rafaela, ela me acordou, falando assim, amor, o seu telefone está tocando. Aí eu acordei, peguei o telefone, era um secretário nosso, e eu atendi o telefone, ele falou comigo, prefeito, caiu uma chuva, está caindo uma chuva muito forte na cidade, a UPA está totalmente alagada, inundada com lama, e tem muitos pontos na cidade que são muito críticos, e aparentemente me parece aqui, pelas informações, que nós temos um óbito. Ele falou dessa forma comigo. Eu falei assim, tá. Aí ele falou e complementou, disse, olha, as informações primárias já estão num grupo do WhatsApp que nós temos, que chama assim, Grupo de Trabalho de Chuva, GT Chuva, que é um grupo que nós criamos com a equipe da prefeitura, né, dos mais diversos setores, para que a gente possa ter ali uma agilidade nas informações, tá certo? E também compilar as informações para que a gente não saia fazendo um trabalho desordenado. Então, na hora que eu desliguei o telefone, eu já abri o grupo e já vi ali as imagens, né, dos alagamentos, da UPA, de encostas que caíram, enfim. Então, naquele primeiro momento, eu já levantei da cama, escovei meus dentes, vesti a roupa e já fui para a rua ainda na madrugada. O primeiro ponto que eu fui foi na UPA, ali do município de Ipatinga, que inclusive é perto da minha casa. Eu moro a poucos metros daquela unidade de pronto atendimento. E na hora que eu cheguei lá, foi uma imagem, um cenário de guerra. Tá certo? Porque ali na Avenida Gerasa, você tem, além de você ter uma galeria muito robusta e bem estruturada no meio da avenida, você tem a avenida e logo na sequência você sobe um barranco para ter acesso à UPA. Ou seja, a UPA ela está acima, uns 2 metros talvez, do nível da rua, e ainda nós temos aquele córrego que tem alguns metros para baixo ainda, né, para dar vazão da água. E a UPA, ela literalmente, ela ficou toda inundada, como vocês acompanharam no momento lá, as imagens. Então, eu comecei a dar uma circulada na cidade, fui naquela rotatória ali próxima à Feira do Canaã, entre o bairro Canaã, Cidade Nobre e a Avenida Manaim, onde o asfalto cedeu, e aí eu já fui ligando para os secretários, para acordar algum deles ainda, já fui ligando também para alguns prestadores de serviço, que prestam serviço de limpeza para a prefeitura, que prestam serviço de maquinários, aquela coisa toda, já para a gente iniciar o dia
com uma força-tarefa gigantesca. E o primeiro lugar que nós atuamos foi justamente ali na Avenida Gerasa, em frente à UPA, onde nós desobstruímos aquele local e também desobstruímos a lama que estava naquela via de acesso à portaria da UPA. Só que nesse período, nós já interditamos toda a unidade de pronto atendimento, suspendemos os atendimentos e as pessoas que estavam ali internadas já sendo atendidas, nós transferimos todas elas para o Hospital Municipal de Ipatinga, o Hospital Márcio Cunha e também para o hospital na cidade de Coronel Fabriciano. Se eu não me engano, foi aproximadamente umas 25 pessoas, pacientes, né? Exato, Assim? exato. E a partir dali, nós conseguimos criar muito rapidamente uma força-tarefa gigantesca, com servidores efetivos, servidores comissionados, equipe de limpeza, voluntários, e dentro de um período de 24 horas, nós conseguimos restabelecer a normalidade dentro da unidade de pronto atendimento e voltar ao seu pleno funcionamento. E ainda tivemos ali, depois circulando na cidade, lá na Avenida José de Sales, na Rua Ester, fomos até o Betânia, onde nós tivemos, infelizmente, todos aqueles óbitos, no Forquilha, Chácara Madalena, nós tivemos escolas que ficaram prejudicadas e que estamos trabalhando muito para não prejudicar o retorno das aulas. Essas escolas, tem alguma ainda que está impossibilitada, no caso, de receber as aulas? Como é que está a situação? Vamos lá, nós tivemos problemas na escola infantil 7 de outubro, onde nós perdemos todos os mobiliários, computadores, armários, materiais escolares, livros, bebedouros, tudo da escola foi perdido, porque ela literalmente ficou debaixo d'água. O Polo de Educação em Tempo Integral, 7 de outubro, ele também foi duramente prejudicado, inclusive hoje nós temos uma força-tarefa lá para fazer a limpeza daquele local, para que a gente possa aí ter o restabelecimento agora no início do mês de fevereiro, o retorno das atividades naquele espaço. A Escola do Futuro, ela está interditada, não é possível retornarmos à aula também em tempo integral lá naquele polo. A Escola Arimalta, no Alto do Iguaçu, parte dela ficou prejudicada. Nós tivemos um talude lá dentro da área da escola que ele caiu e entrou pelas janelas de algumas salas de aula, se não me engano, até quebrou um muro lá, uma parede da escola. De cabeça aqui que eu estou me recordando são esses. A escola infantil 7 de outubro e a escola Arimalta, muito provavelmente nós vamos conseguir fazer o retorno normal das aulas agora nesse sentido. Os polos de educação em tempo integral, como por exemplo, era a Escola do Futuro, nós não vamos mais voltar para aquele imóvel. Então, a Secretaria Municipal de Educação, ela já está fazendo todos os trâmites, um chamamento público para que a gente possa fazer a contratação de um aluguel, de um imóvel que comporta e que tenha a infraestrutura necessária para que possamos alocar esses alunos da educação em tempo integral neste outro imóvel, que ainda não sabemos qual, mas estamos trabalhando muito incansavelmente para que possamos resolver esse problema. Eu me lembro bem daquele dia, né, inclusive na manhã, quando eu acordei, eu vi vários vídeos no meu celular, acredito que todo mundo aqui recebeu, que está nos acompanhando. Foi uma coisa realmente que eu nunca vi na vida. Eu já vi algumas chuvas pesadas aqui na cidade de Ipatinga, né, no Vale do Aço. Antes a gente tinha tido em Fabriciano também, né, que acabou prejudicando algumas vias lá, algumas regiões de Coronel Fabriciano. Mas igual a essa, eu não acreditei quando eu vi os vídeos da UPA. Eu falei assim, não é possível que... Falou assim, entrou água na UPA. Eu falei, mas entrou água na UPA como? Porque a UPA tá, igual você falou, uns 2 metros ali da galeria. Ainda tem a galeria ainda. Exatamente. Eu falei assim, não tem lógica. E quando eu vi, eu realmente não acreditei. A UPA foi liberada ainda no mesmo dia, né? Ou na manhã seguinte, não foi? Na verdade, praticamente no mesmo dia, à noite, parcialmente. Tá certo? E no outro dia, pela manhã, já ela integralmente liberada para receber todo tipo de atendimento da sua normalidade. Aí na Avenida Gerasa também
estava uma coisa impressionante. Aquelas Sim, barras de ferro arrancadas, exato. muito lixo. Mas eu queria saber de você qual que foi o sentimento que você teve quando você chegou naquelas principais áreas afetadas, como no bairro Betânia, onde Sim. tivemos os óbitos. Quando você chegou, a primeira impressão que você teve, você olhou, o que passou, o que veio dentro do Gustavo, prefeito? Marcelo, vamos lá. A primeira coisa é o seguinte: o sentimento é de que se aquilo estava acontecendo, é porque por algum motivo aquilo foi pensado por Deus. E Deus não nos dá um fardo que a gente não consiga carregar. Então, nós só temos que entender que em um momento de dificuldade, Deus ele quer nos usar para algo. E acredito que esse foi o meu grande pensamento quando eu me deparei com toda aquela situação. Se olha, se a gente for parar para analisar, o governador Romeu Zema me perguntou isso quando ele esteve aqui dentro do carro, particularmente. Isso não veio à tona e eu vou falar com vocês aqui. Ele falou assim: prefeito, é o momento mais difícil que você está passando aqui na administração municipal? Eu falei assim: governador, para ser sincero, não. É o segundo momento mais difícil. Aí ele tinha esquecido do primeiro momento. Assim, Eu quero saber agora. Mas qual que foi o primeiro? Eu disse: governador, o primeiro o senhor também passou por ele, que foi a pandemia. Porque a pandemia, nós tivemos aí muitos óbitos no Brasil e no mundo, e na pandemia nós não tínhamos a noção até onde aquilo iria. A gente não sabia quando iria acabar. Aqui nós temos uma previsão do momento em que vai cessar a chuva, apesar de que os problemas eles não acabam quando a chuva para. Porque hoje nós temos mais de 2.000 pessoas entre desabrigados e desalojados. Você ganhou um tempo, né? Exatamente. Então o sentimento ele foi esse. É um cenário de guerra onde eu assustei, confesso, mas graças a Deus ele me deu muita energia e saúde, muita disposição para a gente estar trabalhando desde o primeiro momento ali que aconteceu o fato. Tanto é que nós conseguimos dar uma resposta muito rápida para a comunidade, apesar de todos os problemas que a cidade sofreu naquele dia. Nós chegamos a ter 180 máquinas de forma simultânea trabalhando nas ruas de Ipatinga. Quase 1.000 homens contratados de forma simultânea. Isso tudo dentro dos contratos que a prefeitura já tem, que nós chamamos esses parceiros que prestam em serviço. Olha, precisamos contratar pessoas para a gente ir para a rua e dar essa resposta rápida para a comunidade. E também foi um fato que foi a maior chuva da história da cidade de Ipatinga. As pessoas elas falam muito da enchente de 79, mas a enchente de 79 ela não teve uma chuva tão forte como essa. Só que em 79 tivemos muitos problemas, relatos de problemas de alagamento, também porque a cidade, não apenas a cidade de Ipatinga, mas as cidades de Minas Gerais que foram afetadas com a chuva de 79 não tinham a infraestrutura que tem hoje, de captação de água de chuva, rede pluvial, córregos, ribeirão, galerias, igual a própria Galeria Gerasa, enfim. E qual que é o grande impacto mesmo que causou todo esse estrago e que, infelizmente, tivemos 10 óbitos aqui na cidade? É porque em um espaço de apenas 1 hora, choveu 204 milímetros. O que isso significa? Às vezes a gente fala, choveu tantos milímetros, choveu 50 milímetros, choveu 30 milímetros, 100 milímetros. As pessoas elas não conseguem compreender e não conseguem assimilar o que isso significa. Mas 204 milímetros de precipitação de chuva significa 204 litros de água por metro quadrado naquela região que choveu. E quando a gente pega 1 metro quadrado e coloca ele com paredes, ele dá quase mais de 1 palmo de altura ali de água. Então, agora você imagina toda essa água de todos esses metros quadrados da cidade de Ipatinga inteira, recebendo esse volume de água. É por isso que a Galeria Gerasa ela não comportou e entrou água dentro da UPA. Imagina só,
1 palmo de água por metro quadrado de toda aquela região descendo para a Galeria Gerasa. É algo que é histórico. Ipatinga não tem registrado uma chuva tão forte em um espaço de tempo tão curto como essa chuva do dia 12, da madrugada do dia 12. E não tem rede pluvial de drenagem que aguenta uma chuva dessa. Essa é uma pergunta que eu ia fazer agora. Se não é possível fazer algum tipo de intervenção nesse ponto específico na Vida Gerasa, porque ali a gente tem água que vem ali do Taúbas, água que vem do Vila Militar, água que vem ali do Cananzinho, junta tudo na Gerasa. Sim. E sai, inclusive, naquela rotatória da feira do Canaã, né? Que chegou a arrancar o asfalto ali. Sim, sim. A minha pergunta era, não é possível fazer algum tipo de intervenção? É claro que não vai cair uma chuva dessa todo mês, né? A gente espera que não, é muito improvável. Misericórdia. Mas, será que não é possível, não tem alguma coisa, como a gente trabalha com previsão, claro, de já ter um plano de ação para poder evitar um mal desse? Sim, Marcelo, veja bem, projetos de infraestrutura existem e nós vamos fazer. Mas quando eu falo com você que não existe uma infraestrutura que comporta, porque é o seguinte, nós temos já um planejamento para fazer uma obra de drenagem, saindo lá do final do Betânia, cortando toda a Avenida Celino José de Sales, tá certo? Até próximo ali ao Colégio Nacife, também vai contemplar a Rua Judite e a Rua Esther. Vai resolver muitos problemas? Vai. Mas se cair uma chuva de 200 milímetros em 1 hora, vai dar problema. Vou te dar um exemplo aqui. Hoje, um dos países, ou talvez o país mais desenvolvido do mundo em questão de infraestrutura é Dubai. Se você puxar aí alguns poucos meses atrás, Dubai estava debaixo d'água com uma chuva que teve lá. O aeroporto ficou interditado por 2 dias, porque tinha 30 centímetros de água na pista do aeroporto. Balneário de Camboriú, no sul do Brasil. Há poucos dias atrás também, a cidade toda inundada. É uma cidade também que é referência em infraestrutura. Então, sim, nós temos planos de contingência. Nós, inclusive, já tivemos uma reunião por telefone com o deputado Tadeu, que é o presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, junto com o deputado estadual João Vitor Xavier, que é um grande parceiro do município, onde a própria Assembleia Legislativa está contratando empresas. E essa empresa ela vai vir para Ipatinga para nos auxiliar no monitoramento de áreas que têm risco hidrológico. Para a gente monitorar aquilo e ver o que é possível e necessário se fazer de obra de infraestrutura para que a gente possa reduzir danos. Tudo bem, então nós vamos chegar, vamos fazer um investimento milionário, vamos fazer as obras, aquela coisa toda. Mas se vier uma chuva de 300 milímetros depois, também não vai dar conta. Vai amenizar, mas teremos problemas. Então, são situações que a gente consegue, em alguns casos, prever. Vou te dar um exemplo. Nós fizemos, no ano passado, a limpeza e desassoreamento de todos os córregos aqui do nosso município. Lá no córrego Forquilha, nós tiramos, foi mais de 1 metro de terra de toda a extensão daquele córrego, que foi assoreando ao longo dos anos. Lá nós não tivemos problemas com inundação, mas nós tivemos problemas com o alto número de barrancos, de taludes, que desabaram, porque a terra, o solo ficou muito encharcado, então eles vieram para baixo. Então o bairro inteiro ficou coberto de lama. Perdemos muitas casas foram interditadas, enfim. Agora, se a gente não tivesse feito aquele trabalho de desassoreamento, o problema ele poderia ser ainda pior. Mas ele não evitou 100% do problema. Porque nós temos as questões hidrológicas e nós temos as questões geológicas. Tá certo? Que é o caso aí que mais sofreu foi o bairro Betânia. Além dessa chuva de 204 milímetros em 1 hora, nos últimos 30 dias antes daquela chuva, choveu praticamente todos os dias aqui na cidade. E até então nós não tivemos
grandes problemas. Tá certo? A rede pluvial toda desobstruída, não teve alagamento, não teve enchente, talvez uma rua ou outra ali deu uma enxurrada, mas quando a chuva cessou, a água já foi embora. O que isso significa? Que a rede está desobstruída. Agora, se dá enchente, a chuva para e a água continua, aí é porque a rede está obstruída. Tá certo? Então, isso colaborou também para quê? Para que o solo ficasse encharcado. E é por isso que os taludes eles desabaram no bairro Betânia, no Forquilha, no Chácaras Oliveira, Chácara Madalena, Vila Celeste, Vila Militar, no Vagalume. É por isso que aquelas casas foram soterradas. Essas casas aí, alguns moradores chegaram a falar que faltou fiscalização da Defesa Civil, que a Defesa Civil era acionada e não compareceu no local, e por Sim. isso acabou acontecendo isso. Tem um pouco, sim, de responsabilidade da Defesa Civil, esses moradores, eles estão na área, já estavam sabendo que ali era área de risco, o imóvel Sim. é irregular, como que está essa Sim. situação dessas casas? Marcelo, veja bem, primeiro nós temos que entender um pouco da história do município, tá certo? O município de Ipatinga, nós temos bairros que foram planejados, majoritariamente esses bairros foram construídos à época, há 60, 50 anos atrás, pela Uzi Minas, e nós temos aqueles outros bairros que foram sendo feitos ali de forma desordenada ao longo dos anos. É o caso lá do bairro Betânia, por exemplo, nas partes que são altas. Aquilo tudo ali era uma fazenda que pertencia a uma família, tá certo? E há 40 anos atrás, as pessoas começaram, de forma irregular, a construir uma casinha aqui, uma outra casinha ali, faz um puxadinho aqui, e daqui a pouco virou o bairro Betânia, que é hoje, salvo engano, o segundo maior bairro, populacionalmente falando, da cidade de Ipatinga. Então, aquelas casas, elas estão lá há 40 anos, em locais irregulares. E são construções irregulares, tá certo? Ponto. Aí agora eu vou falar da minha gestão, não vou falar das gestões anteriores. Na nossa gestão, nós fizemos muitas intervenções aqui no nosso município de fiscalização da Defesa Civil. Fizemos todas? Não, impossível fazer todas, com a estrutura que nós temos. E dessas intervenções, nós demolimos casas. Lá no Chácara Madalena, por exemplo, outro dia eu fui abordado na rua com um cidadão brigando comigo, porque a prefeitura chegou lá e tal, ele estava fazendo a construção da casinha dele e nós demolimos a casa dele. Só que na hora que essa pessoa vai para a mídia chorando, se passando por uma vítima da sociedade, e que dependendo do ponto de vista, até pode ser sim uma vítima, porque a pessoa ela trabalhou ali 20, 30 anos para conseguir construir aquela casa, é uma pessoa simples, uma pessoa humilde, e agora a prefeitura chega e faz a demolição daquele local, eu entendo a dor dessa pessoa. Eu entendo. Só que essa dor, ela não é maior, a meu ver, do que o risco que ela vai ter e também da família dela de ser soterrada, como aconteceu lá no Betânia. E quando isso acontece, majoritariamente falando, há um clamor popular a favor daquela pessoa e contra a administração municipal. Ou seja, a prefeitura, ela é a má, tá certo? É a malvada, porque está demolindo a construção da casa daquele cidadão, e aquele cidadão é uma vítima da prefeitura. Aí depois, quando acontece uma situação como essa, e que as pessoas foram soterradas, aí ficam querendo também jogar a culpa para cima da prefeitura. É uma sinuca de bico, né? É uma sinuca de bico, entendeu? Então, a Defesa Civil, ela fez sim a parte dela. As pessoas sempre souberam que eram construções irregulares. Elas sempre souberam que era uma área de risco. A Defesa Civil, ela sempre vai nos locais.
nós já temos já o monitoramento de muitas outras áreas de risco, não só na Betânia, de muitas outras áreas de risco aqui na cidade que a gente orienta, mas as pessoas elas também não querem sair de casa. Então é um problema social que é muito grande. Eu não estou culpando essas pessoas, mas é um problema muito grande. Até porque hoje, antes das chuvas, o município ele tem 112 contratos de aluguel social, de pessoas que nós retiramos das suas casas, que estavam em área de risco, e pagamos o aluguel para essas pessoas, dentro de um programa de fiscalização que a gente faz desde o início do nosso mandato. Tá certo? E aí você tem outros problemas sociais também, que acabam acontecendo em um momento como esse. Eu vou te dar um exemplo. 2 dias depois da chuva, 1 dia depois da chuva, 2 dias depois da chuva, na semana após a chuva, a nossa equipe da Defesa Civil, junto com a Defesa Civil Estadual e os engenheiros do CREA, estavam fazendo as vistorias nos imóveis até de madrugada, para a gente dar uma celeridade nos trabalhos. E quando nós chegávamos em determinados locais, lá no bairro Betânia, onde foi atingido, muitas famílias que foram orientadas a sair de casa e não quiseram sair, elas estavam debaixo da chuva, nas escadarias, fora de casa. Por que isso? Porque elas tinham receio de irem para o abrigo da prefeitura e acontecer furtos dos seus pertences dentro de casa, dos seus eletrodomésticos, eletroeletrônicos, dos seus móveis, roupas. Hoje a Guarda Civil está fazendo esse monitoramento desses imóveis? Como é que está? Polícia Militar? Nós fazemos sim uma ronda, mas a gente não consegue ficar ali plantados 24 horas. A cidade ela é muito grande, entendeu? As pessoas elas têm medo de que elas saiam dali para ir para o abrigo e venha uma outra família e invada a casa dela. Porque no passado ela que invadiu aquele local. Entendeu? Então, é um problema social gigantesco. Eu costumo até falar que os problemas de Patinga, a gente não teve problema ainda não, com as chuvas. Os problemas eles vão começar a partir de agora. Aí você tem um outro problema, administrativamente falando, que é o orçamentário e financeiro. Porque aquilo que nós tínhamos previsão para gastar com serviço urbano, limpeza, em 6 meses, nós já gastamos só no mês de janeiro, em pouco menos de 30 dias. E eu não tenho uma previsão de arrecadação acima daquilo que nós prevemos para o ano de 2025. Aí as pessoas falam assim, mas foi decretado estado de calamidade pública, o governo federal, o governo do estado vai mandar muito recurso. Confia. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Eu não quero criticar, porque eu também entendo o lado do gestor do estado, que é o governador, e também entendo o lado da gestão do governo federal, que é o presidente da República. Porque se ele faz para uma cidade, ele vai ter que fazer para todas as outras centenas de cidades, Brasil afora, que estão em estado de calamidade pública, e não há o recurso financeiro para atender todo mundo dentro das suas necessidades. Então, agora nós vamos ter que fazer um trabalho político para conseguir o recurso. Mas eu acredito que, ainda assim, aquilo que a gente conseguir não vai ser 1% do que realmente nós vamos necessitar para fazer todos os reparos da cidade. Então, é um problema que vai se estender ao longo dos anos aqui no nosso município. E aí, agora olha só um outro problema. Vou te dar um exemplo. Nós temos ali aquele asfalto na rotatória da Feira do Canaã que cedeu. Aquilo ali, Marcelo, é obra de um dia eu resolvo aquilo. Aquele asfalto. Eu tenho um contrato, tenho uma empresa que tem a mão de obra para estar fazendo. E por que o prefeito não fez ainda? Não mandou fazer ainda, sendo que é simples de resolver. Dinheiro? O dinheiro eu tenho. Mas eu não te falei que aquilo que nós iríamos gastar em 6 meses, nós já gastamos em pouco menos de 30 dias? Então, se eu gasto mais um dinheiro para refazer aquele asfalto agora com recurso próprio da prefeitura, lá na frente, no final do ano,
eu vou ter um problema orçamentário e financeiro na gestão municipal gigantesco, ainda maior. Então, o que eu estou esperando? Eu estou esperando a aprovação de um pedido que nós enviamos para o governo federal, que dentro de um rol de pedidos, a recomposição daquele asfalto, daquela obra, está contemplada. E nós acreditamos que nos próximos dias o governo federal vai aprovar. Ele aprovando, ele vai mandar um recurso específico e aí eu executo essa obra. E aí eu economizo esse do recurso próprio, que vai fazer falta para mim lá na frente. É um jogo de xadrez, né? É um jogo de xadrez, entendeu? E se eu não fizer isso, eu vou chegar no mês de outubro e não vou conseguir pagar a folha de pagamento do servidor público. Aí vem greve. Aí vem greve. Aí vem outros problemas econômicos na cidade. Então, eu gostaria, inclusive, de aproveitar aqui a oportunidade e de pedir um pouco de paciência para a população. Porque a situação ela não é simples. Ela não é simples. Aí nós tínhamos um planejamento orçamentário e financeiro para fazer os pagamentos ali de 100 e poucas unidades de aluguel social. Por baixo, vai aumentar mais 700 aluguéis sociais. Porque a gente não consegue prever que teríamos uma catástrofe dessa magnitude. Então, eu vou ter que retirar dinheiro de algum lugar, de algum serviço, para que a prefeitura possa conseguir fazer o pagamento dos aluguéis sociais dessas pessoas que ficaram fora das suas casas. E aí nós vamos ter que remodelar todo o planejamento financeiro e orçamentário do município para o ano de 2025 e para os próximos anos. Os dados que a gente tem aqui, né, os últimos dados divulgados, né, pela prefeitura, do dia 30 de janeiro, são 153 desabrigados, 1.970 desalojados e 783 interdições. Uhum. Então, é muita gente, né, que está sem casa. É muita gente que está sem casa. Isso sem contar aquelas famílias que são muitas, tá? Não são poucas, e que insistem em não sair da casa que foi condenada pela Defesa Civil, que foi interditada pela Defesa Civil. E aí nós estamos fazendo um trabalho incansável com a Defesa Civil, com a assistência social, um trabalho de convencimento para convencer essas pessoas a saírem daquele local. Porque se vier agora, lá no Betânia, eu não preciso nem mais de uma chuva de 100 milímetros, não. Se em uma noite cair uma chuva de 30, 40 milímetros, corre o risco de acontecer novos desabamentos. Porque o solo, parte dele já se desprendeu. Está instável demais. Está instável. Uhum. Entendeu? Então, olha só o tamanho do problema. E essa interdição, né, a saída dessas pessoas dos imóveis, isso é facultativo ou a prefeitura, de alguma forma, através da Defesa Civil, dos órgãos de segurança, podem retirar essas famílias à força, visto que tem um risco ali à integridade física, né, da vida delas, risco de morte? Se aquela casa ela for construída de forma irregular em uma área pública, nós podemos retirá-los à força e fazer a demolição do imóvel, porque é uma área pública. Agora, se é uma construção irregular, uma invasão em uma área particular, aí nós não podemos fazer. Então, é facultativo. Então, entra o trabalho de convencimento da equipe da prefeitura. Entendeu? E lá no Betânia, como eu disse anteriormente, aquilo tudo pertencia a um proprietário, era uma fazenda na época. Uhum. Então, é uma área particular. Então, nós temos que fazer um trabalho de convencimento daquelas famílias a deixarem o local. E os abrigos, prefeito? A gente inicialmente teve ali o Ipatingão como apoio, né, já foi desativado, foi ponto também de acolhimento ali das doações que vinham chegando. Exato. Inclusive, a própria equipe do Portal da Cidade, a gente levou muita coisa para lá, a gente arrecadou muita coisa, roupa, muitas cestas básicas, a gente levou para lá, fizemos uma campanha aqui também para ajudar. E essas famílias foram sendo realocadas, hoje tem outros pontos espalhados aí de abrigo na cidade,
E recentemente tivemos alguns problemas, né, de convivência, Sim, sim. com as pessoas lá. A gente sabe que tem todo tipo de pessoa lá, de classe social, né? Sim. E como que está a relação hoje das pessoas nesses abrigos, a vivência, como está lá? Bom, como você disse, nós tínhamos o Ipatingão, né, como um abrigo, a escola Shirlene também, lá no Betânia, muito próximo ali às casas das pessoas que foram mais duramente atingidas. Depois nós tivemos também na escola Altina, no bairro Iguaçu. Só que nós desativamos esses 3 pontos justamente pelo fato de que as escolas, porque nós vamos fazer o retorno das aulas agora, no início de fevereiro. Então a gente precisava desocupar as escolas. E o Ipatingão, porque lá foi um refúgio rápido, que a gente já poderia estar utilizando de uma maneira mais rápida. Só que nós optamos por desativar o Ipatingão justamente por uma questão estrutural do local, entendeu? Então nós optamos por outros 2 locais que têm uma infraestrutura melhor, uma comodidade melhor para as famílias, para as pessoas que estão desalojadas e também para que elas possam ter mais privacidade, tá certo? Então hoje nós estamos apenas com 2 abrigos em funcionamento, que é no C3 e também aquele abrigo que era o alojamento da Uzi Minas atrás do Corpo de Bombeiro Militar, tá certo? Então são locais extremamente bem estruturados, tem os apartamentos ali que a gente consegue fazer a individualização das famílias naquele local, com suíte, porta, janela, as suas camas e com seus pertences, todos ali de forma individualizada, tá certo? E, infelizmente, como você citou, nós tivemos, sim, alguns contratempos, tá certo? Dentro aí dos abrigos, mas que foi causado por uma parcela muito pequena, tá, Marcelo? Daquelas pessoas que estavam ali naquele local. Então, por exemplo, lá dentro eu tenho pessoas, homens, mulheres, crianças, idosos, pessoas com deficiência, pessoas que têm algum tipo de comorbidade, pessoas que fazem uso de medicamento contínuo, enfim. E nós estamos prestando atendimento a todas elas. Então, quando a pessoa está no abrigo, ela não está presa. Então, ela tem a liberdade de ir e vir. Então, ela pode sair, ela vai para o seu trabalho, se ela quiser ir no mercado, se ela quiser passear no Parque Ipanema, ela tem acesso livre para entrar e sair do abrigo, tá certo? O problema é que algumas regras de boa convivência não estavam sendo cumpridas. Então, nós tínhamos pessoas que saíam do abrigo de manhã, no abrigo é proibido entrar com bebida alcoólica, mas aí a pessoa saía de manhã, ia para o bar, enchia a cara na cachaça e voltava para o abrigo à noite alcoolizado. E arrumava confusão lá. E aí tínhamos problemas. Nós tínhamos pessoas que queriam usar drogas dentro do abrigo, a Guarda Civil lá dentro. Inclusive, nós fizemos ali a apuração, né? A Guarda Civil pegou, inclusive, algumas pessoas, encaminhou para a delegacia de polícia para que sejam tomadas providências. Mas, infelizmente, hoje no Brasil, ninguém fica preso porque está usando uma droga ou até mesmo porque estava comercializando essa droga dentro do abrigo em baixa quantidade. Um caso aí, não vou citar aqui exatamente, mas nós tínhamos um caso lá que a pessoa ela estava escondendo droga dentro do carrinho de bebê. E a Guarda Civil Municipal percebeu aquilo, ficou em cima daquela pessoa para tentar intimidar mesmo a pessoa, ou tentar pegar algo em flagrante para fazer ali a prisão e encaminhar a pessoa para a delegacia de polícia. E aí a pessoa ela começou a ficar incomodada com aquilo e começou a falar algumas mentiras em relação ao abrigo. Mas logo na sequência também ela foi detida e foi para a delegacia. Tipo o que estava sendo falado? A pessoa falando que o serviço não estava sendo bem feito, que estavam passando necessidades, tinham problemas com a alimentação, problema com isso, problema com aquilo, enfim. E acaba que no primeiro momento a cidade acaba se comovendo, né, com aquela situação. Nossa, a prefeitura nem para isso está prestando. Então, na verdade, existe sempre um outro lado da moeda da história. Entendeu?
nós tínhamos, por exemplo, nós tínhamos relatos de pessoas que estavam ameaçando os servidores da saúde. Nós tínhamos relatos de pessoas que, dentro lá do abrigo, fez o atendimento com a equipe da saúde, conseguimos fazer o agendamento da consulta, talvez na policlínica ou numa unidade básica de saúde, mas a pessoa só queria ir para essa consulta se a prefeitura conseguisse um carro particular para levar e buscar essa pessoa de volta. Virou hotel de luxo? Então, não é assim que a banda toca, entendeu? Mas, repito, é uma minoria de pessoas que estavam fazendo isso. A grande maioria das pessoas que estão nos abrigos são pessoas que têm uma gratidão pela gestão municipal, que entendem o trabalho que está sendo realizado, que entendem que esse trabalho está sendo bem feito, que elas estão sendo bem acolhidas. Mas tem aquela pequena parcela que quer tumultuar o negócio. Então, aí que eu inclusive gravei um vídeo, que vocês até publicaram, falando sobre uma questão de novos regramentos e que quem não cumprisse esses regramentos, nós iríamos expulsar do abrigo. Expulsar. Entendeu? Para que a gente pudesse, de fato, colocar ordem na casa e não deixar que uma pequena parcela prejudique centenas de famílias que estão ali comprometidas com o bem-estar de todos. Entendeu? Enfim, é uma situação muito complexa, mas que as equipes, os servidores estão trabalhando muito para resolver e atender da melhor maneira possível todas essas pessoas. Aí nós tivemos um outro caso também, que me veio aqui na cabeça aqui agora. Dentro do abrigo, os tutores de algumas crianças abandonaram as crianças lá dentro. E nós fizemos ali a solicitação para uma intervenção do Conselho Tutelar, e o Conselho Tutelar, até o então momento, não tinha ido lá. Mas abandonaram em que sentido? Saía para fazer alguma coisa ou simplesmente deixou lá e não voltou? Saía para fazer alguma coisa e ficaram longos períodos. O dia inteiro lá com as crianças. Exatamente. E isso não pode. Tá certo? Isso é proibido aqui no Brasil. Então, o Conselho Tutelar, quando ele é acionado, ele tem que agir. Entendeu? Até ouvi falar aí que o Conselho Tutelar chamou a imprensa para ir lá mostrar a condição precária lá do Conselho Tutelar. Só que eles esqueceram também de falar, se é que falaram, que a condição precária, nós pegamos a cidade, era no hospital municipal, era na UPA, em todas as unidades de saúde, em todos os CRAS. Eles esqueceram também que nós fizemos algumas intervenções para melhorar o local. E não quer dizer que lá você tem uma parede que está mofada, uma condição precária no Conselho Tutelar, isso não significa que é impedimento para ele ir lá prestar o atendimento para aquela criança adolescente que foi abandonada. Então, ele tem que ir, tem que cumprir. E nós já abrimos o procedimento administrativo dentro da prefeitura contra esses conselheiros tutelares e todos serão encaminhados para o Ministério Público. Quem paga o salário deles é a prefeitura através do imposto do contribuinte e eles têm que trabalhar. E nós não vamos aceitar o Conselho Tutelar fazer corpo mole. Essa que é a realidade. Essa que é a realidade. Aí depois a gente pega e vai ficar sabendo, porque depois que eu gravei o vídeo, aí vem um monte de gente para falar, inclusive outras instituições, tá? Públicas, para falar, o Conselho Tutelar também nós já chamamos aqui e nunca atenderam, ficam empurrando com a barriga, jogando a responsabilidade para o outro. Eu quero saber cadê a responsabilidade do Conselho Tutelar. Mas não é responsabilidade só até às 18 horas, não, porque eles ficam de plantão. E se fizer um chamado 3 horas da manhã, eles têm que ir lá e atender 3 horas da manhã. É esse tipo de responsabilidade que eu estou querendo enxergar. E não vai passar batido. Nós estamos em um estado de calamidade pública. As pessoas, a população, ela fica sensibilizada, majoritariamente falando, nos 10 primeiros dias. Mas aí os noticiários param de falar do assunto, porque acaba que vai virando notícia velha. Não estou fazendo uma crítica aqui agora, não, é só uma observação. A população
ela dá uma acalentada no coração, achando que o problema já foi resolvido. Mas, na verdade, não foi. Então, indiferente de quem seja, quem tiver responsabilidade a ser cumprida dentro desse processo, nós exigimos que assumam as suas responsabilidades. E quem não assumir, nós vamos acionar a justiça, os órgãos de controle, seja lá quem for. Perfeito. Está chegando no final aqui do nosso podcast, né? Que tipo de doações, na verdade, estão sendo necessárias ainda? Sim. Até para quem está acompanhando, se quiser fazer uma doação, Sim, levar sim. alguma coisa, o que está precisando? Inclusive, depois desse imbróglio aí com essa pessoa que foi para as mídias para criticar o atendimento nos abrigos, infelizmente, as doações elas cessaram e muito. Uhum. Tá certo? Então, o que eu quero falar para a população aqui de Ipatinga e de toda a região? Graças a Deus, nós temos um estoque hoje muito importante de doações e nós estamos dando uma vazão também muito boa para essas doações. Porém, se eu tenho hoje, Marcelo, um estoque de 1.000 cestas básicas e todo mundo está com a comida no armário de casa e na geladeira, ótimo. Só que daqui a 15 dias eu tenho que redistribuir essas cestas básicas para todas essas pessoas novamente. Ou seja, é uma questão contínua. Então, quem quiser fazer a doação, a colaboração com a doação, cesta básica, kit enxoval, kit de material de limpeza, material de higiene pessoal, leite fórmula para bebês, crianças, tá certo? Tudo isso é muito importante. Nós temos um Pix também que nós criamos da Prefeitura Municipal de Ipatinga, que é o SOS Ipatinga. Foi publicado aí nas redes sociais, porque às vezes a pessoa está longe, ela não consegue fazer uma doação de algum material pela distância, mas ela manda mensagem querendo fazer uma doação de recurso financeiro. Nós temos o Pix também, do SOS Ipatinga. Deixa eu só passar a chave aqui. Por favor. sos@ipatinga.mg.gov.br. sos@ipatinga.mg.gov.br. Essa é a chave. Isso aí. E para evitar qualquer tipo de fraude, pessoal, vá até na minha rede social, na rede social da Prefeitura Municipal de Ipatinga, tem lá a chave Pix. O portal da cidade também já compartilhou o Pix oficial. Então, tomem cuidado para não cair em nenhum golpe em relação a isso. E, claro, que posteriormente será feita a prestação de contas para o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, essa conta bancária que foi criada para esse Pix SOS Ipatinga. Perfeito. Obrigado, então, pela sua participação. Eu que agradeço. Presença. Um assunto não muito legal, mas assim, é bom também a gente fazer um balanço e, como você falou, prestar conta de algumas coisas, passar algumas informações, atualizações. E eu espero você numa próxima aqui, num outro assunto melhor, né? mas sem muitos problemas, né? Quem sabe? Sim. Mas está convidado para voltar aqui já. Eu que agradeço, Marcelo. Para mim é sempre um prazer muito grande poder participar com vocês aqui do Portal da Cidade. É só chamar que a gente vem para discutirmos de outros assuntos também que vocês acharem pertinente. Beleza. Obrigado, então, você também que acompanhou até aqui. Siga as nossas redes sociais aí, Portal da Cidade Ipatinga no Instagram. Acesse o nosso portal também para ficar por dentro de todos os assuntos da região do Vale do Aço, o portal que é o mais completo do Vale do Aço. Lá você encontra o que você quiser. Tá certo? Muito obrigado por mais uma edição do Portal Cast. Fique ligado, se você não acompanhou os outros, pode entrar no nosso canal do YouTube, tem uma playlist lá especial para você acompanhar todos os episódios que já foram feitos, já foram publicados, e também no Spotify, nas plataformas de áudio, você também encontra o Portal Cast Ipatinga. Tá certo? Muito obrigado, então, e até a próxima.